Oi! Então, hoje a gente vai falar de um tema bem legal, que é o lance de relações ecológicas. Esse tema é bacana porque, tipo, relações ecológicas é assim, todas as relações que ocorrem entre seres vivos, né? Na natureza, entre seres vivos e o ambiente. Então, é um tema bem da hora, você vai gostar bastante, tá? Só que antes você precisa pegar o seu caderno e lápis para poder anotar as coisas, tá? Para você poder fazer a atividade depois, tá bom? Então, bora pegar caderno e lápis. Então, assim, quando você pensa em relações entre os seres vivos, você já pensa naquele lance da cadeia alimentar, né? Você pensa, vai rolar sangue, né? Vai ter matança, né? Eles vão se matar uns aos outros e tal. Assim, tem relações ecológicas assim, que tem os predadores, né, as presas e predadores, mas nem tudo é sangrento, tá? Tem relações ecológicas que são bem súcias, assim, tá? Tipo, um auxilia o outro, tá? Entre espécies, inclusive, tem espécies que se relacionam e se beneficiam, ambas se beneficiam, tá? Então a gente vai estar vendo isso daí hoje, tá? É, então, assim, só vamos dar uma lembradinha aquele lance da cadeia alimentar, né? Que você já viu antes, né? Mas a gente precisa dar uma relembradinha nisso, né? O que é cadeia alimentar? Então você tem ali os seres vivos, né? Que eles estão, né, se relacionando entre si, e nesse caso aqui vai rolar sangue, né? Vai ter matança mesmo, porque, tipo, eles estão se alimentando uns dos outros, né? Então, tipo, os consumidores primários, né? Que são aqueles caras herbívoros, né, que comem as plantas, então, tipo, eles vão detonar as plantas, né, eles vão comer essas plantas, né, e aí depois vai aparecer o predador, e o predador vai fazer uma matança também aqui, né, que porque ele é o consumidor, né, o consumidor secundário, no caso, é o predador, né, o cara que é carnívoro, né, e por que a planta é produtor? Porque a planta está produzindo o quê? Produzindo alimento, tá? Porque ela faz fotossíntese e a fotossíntese é um modo de se fabricar alimento, né? A planta fabrica glicose, né? Açúcares lá com a fotossíntese, fabrica para ela, né? Essa comida, ela produz, produtora, ela produz comida para ela, né? Só que daí vem né, os animais lá e comem a planta, então a energia que está na planta passa para eles, né? E daí, tipo, a energia que tá neles vai passar para o predador, tá bom? Então, são relações que a gente já viu, né? Relação predador, né? Presa, predador, os herbívoros, a gente já viu isso. Então, agora a gente vai ver umas relações diferentes, tá? Além dessa. Só que antes a gente precisa aprender essas palavras todas aqui, né? Umas palavras estranhas, né? Vamos entender o que é essa desgraça aqui. Você vai ver que é umas coisas bem simples, tá? Então, assim, ecologia, indivíduo, né? População, comunidade, ecossistema, né? E essa coisa estranha aqui que é olfatores bióticos e abióticos. Vamos entender o que é isso? É bem facinho, tá? Bem suci mesmo. Primeira coisa que você tem que entender é o que é ecologia, afinal. Né? Porque você já cansou de ouvir essa palavra por aí, ecologia, ecologia, mas o que é ecologia na real? Tá? A ecologia é uma ciência, né? Ela é uma parte da biologia, tá? Então, a ecologia é uma parte da biologia. E o que a ecologia estuda? Ela estuda relações, tá? As relações que ocorrem entre os seres vivos, né? Na natureza, lá, as relações entre os seres vivos e as relações dos seres vivos com o ambiente onde eles vivem. Tá? Então é isso que estuda a ecologia. Tá bom? Então, relações entre os seres vivos e com o ambiente em que vivem. Pausa o vídeo e anota essa parada aqui, porque isso daqui é importante, tá? Escreva isso aí no seu caderno. Tá. Então, aqui são as relações, né? Seres vivos com seres vivos e seres vivos com o ambiente deles, tá? Isso aqui estuda ecologia. Então, ecologia a gente já matou, ó. Ok, você já entendeu o que é essa palavra ecologia. Vamos entender essas outras aqui agora. Indivíduo, população, comunidade e ecossistema. Vamos entender o que é essa coisa, né? Então, indivíduo, vamos supor, vamos pegar lá o ambiente do Pantanal, na parte que não pegou fogo, né? Então, por exemplo, você tem jacaré no Pantanal. Se você pegar um único jacaré, ele é um indivíduo, tá bom? Um ser vivo, ele é um indivíduo. Se você pegar todos os jacarés daquela espécie que tem naquela região ali no Pantanal, você vai ter uma população,
entendeu? Então, população, ela reúne todos os indivíduos daquela espécie que estão ali naquele local. Veja que eu não estou falando, tipo, todos os jacarés do planeta Terra, não. Eu estou falando de jacarés que estão ali, naquele local, tá bom? Naquele pedaço do Pantanal que não pegou fogo. Todos os jacarés daquela espécie que estão ali formam a população de jacarés. População, tá bom? E o que seria comunidade? Comunidade é tipo quando você tem a população de jacarés, a população de. O que será aquilo? Anta? População de antas, a população de garças. Então, é tipo, você vai pegar todas as populações de seres vivos que tem ali, ela vai formar o quê? Uma comunidade. Então, comunidades são diversas populações. É um conjunto de populações. É isso que é comunidade. Bom? E o que é o tal do ecossistema? Ecossistema é assim, é a comunidade de seres vivos, mais o ambiente onde eles estão, tá? Tipo, agora você vai contar a água, o solo, entendeu? Tipo, a luz do sol, as rochas ali, tudo que tá rolando ali, entendeu? Você tá contando o ambiente como um todo, tudo que tem nesse ambiente vai estar formando o ecossistema, tá bom? Então, ó, indivíduo é um, população é todos os uns iguais a esse aqui, naquele local, forma a população. Montes de populações, ou seja, conjunto de populações, forma comunidade. E se você pegar tudo que tem aqui, né? Água, solo, né? E mais as comunidades, você tem o ecossistema, tá bom? Então, assim, vamos definir direitinho o tal do ecossistema. Isso aqui também você precisa colocar no caderno. Tá? Então, o que seria, na real, uma definição de ecossistema? Conjunto de comunidades que vivem em um determinado local. Tá? Essas comunidades interagem entre si. Por exemplo, tipo, o jacaré, ele pode tentar caçar essa anta aqui, entendeu? Então, interagindo entre si, tá? E com o meio ambiente, tá? Constituindo um sistema equilibrado e autossuficiente. E quando a gente diz que, tipo, lá no Pantanal, se o humano não interferir, a natureza está em equilíbrio. O que significa esse negócio de a natureza estar em equilíbrio? Que, tipo, eles estão vivendo bem, entendeu? Tá sussa, tipo, tem caça, tem pasto, tem água para todo mundo tá bem. Então é um sistema equilibrado, certo? Ninguém está passando fome, ninguém está sofrendo altas doenças, nem nada. Então, o sistema é equilibrado, não está faltando água, não está faltando nada. Autossuficiente, ou seja, deixa os caras em paz ali, né? Naquela região, naquele local, que eles vão se virar muito bem. Então, isso que a gente diz que é autossuficiente, tá? Não precisa ter ninguém ir lá levar comida, nem fazer nada, que vai funcionar muito bem se o humano deixar aquilo quieto. Então, isso é o ecossistema. Tá? Vamos olhar aqui, ó. Aqui dá para você ver bem, tá? Então, tipo, você tem aqui um ecossistema, tá? Você tem aqui, olha, as aves aqui, né? Tipo, representado aqui pelos patinhos, né? Não se esqueça que planta também é ser vivo, né? Então, ó, tipo, você tem essa árvore, tem o que me parece ser um sapinho. Esse desenho tá horrível, tá muito borrado, não dá para entender bem o que é, mas sei lá, vamos imaginar que isso aqui é o sapo, tá? Então você tem um besouro mergulhador, você tem peixes. Lembre que você tem também seres vivos microscópicos aqui, né? No ar, nessa água, assim, contar eles, né? As bactérias, tipo o plâncton que tem aqui nessa água, tá? Não é tudo que você enxerga, tem coisa que você não enxerga que também está viva. Tá? O que seria, então, finalmente, o último termo daquela lista, né? Aquela lista de nomes estranhos lá. O último termo que tinha lá era esse aqui, ó. Fatores bióticos e fatores abióticos. O que é esse negócio? Bióticos e abióticos. Velho, bióticos é tudo que tá vivo. Tá? Esses são os fatores bióticos. Então, fator biótico. Olha uma garça aqui, acabei de enxergar ela. Uma garça. Aqui tem uma libélula. Você pode adivinhar que tem uma libélula aqui. Libélula é um inseto, tá? Então, você tem um inseto aqui, você tem a garça, tem os patinhos, tem um sapo aqui, um besouro, né? Peixes, você tem, tipo, bactérias, plâncton, micro-organismos vivendo aqui. Esses são os fatores bióticos, entendeu? Tudo que tem vida. E o que não tem vida? Sol, tá?
o solo, a água, não esquecer das plantas, velho, acabei de esquecer, né? Então, planta é fator biótico também, porque a planta tem vida, planta é ser vivo, tá bom? Então, o abiótico seria o quê? O sol, o solo, as pedras, a água, tá bom? Isso que é fatores abióticos. Então, bióticos têm vida e abióticos não têm vida, tá? Como é que você vai lembrar um negócio desse? Cara, quando você vê uma palavra que tem essas letras aqui, ó, bio, isso que a gente chama de radical, tá? Então, tudo que aparece esse negócio de bio significa vida. Então, tipo assim, biologia. Logia significa estudo e bio é vida. Então, biologia, estudo da vida, tá bom? Então, tudo que tiver bio no meio é porque é vida, tá bom? E quando tem uma palavra, né, que você conhece, e depois tem outra palavra que tem um A na frente, tá? Esse A, nem todo A é um A de negação, tá? Mas algumas palavras é assim, quando eles querem negar aquilo, tipo assim, uma coisa que não tem vida, você coloca um A na frente, tá? Então esse A significa uma negação, o que não tem. Então vamos ver essas duas palavras, biótico e abiótico. Por que os caras botaram esse A aqui? Porque uma coisa abiótico é uma coisa que não tem vida, tá? E o biótico tem vida. Da onde se vida? É o bio. Ó, bio é vida, tá? Abiótico não tem vida. É um azinho de negação. Tá bom? E agora? O que é essas galinhas mortas aí? Será que é fator biótico ou é abiótico? Tá. Se você respondeu que é fator biótico, tá certo, você acertou. Você fala, mas como assim a galinha tá morta? Como que ela é fator biótico? O biótico não tem que ter vida? Na verdade, assim, o fator abiótico, não só ele não tem vida, como ele nunca teve vida. Tá bom? Tipo assim, o Sol. O Sol, uma estrela, tá ligado? Ela não teve vida, né? O solo, a água, rochas, coisas que não são e nunca foram seres vivos. Entendeu? Isso que é o abiótico, tá? Então, por exemplo, essas galinhas, elas já tiveram vida. Então, você vai considerar elas como fatores bióticos. Elas não são abióticos, tá bom? Então tem que ficar bem claro isso. Tá. Aí assim, no ecossistema existem relações entre indivíduos da mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes. Tudo bem? Tranquilo, né? Entre a mesma espécie, indivíduos que são de espécies diferentes. Tá. Como é que podem ser essas relações? De 4 jeitos. São relações que podem trazer benefícios para os dois, certo? Para os indivíduos que estão se relacionando, está beneficiando os dois. Pode beneficiar um deles, mas também não prejudica o outro, entendeu? O outro não ganha nada, mas também não perde, tá? Tem o terceiro tipo, esse é o segundo, né? O terceiro tipo é o que beneficia um, mas prejudica o outro, tá? Então, esse é o terceiro tipo, o outro se ferra e um deles se dá bem. Tá? No segundo tipo, um deles se dá bem, mas o outro não se ferra, o outro continua igual, tá? E tem o tipo de relação que traz prejuízo para os dois, tá? Que é o que a gente chama de uma relação tóxica, né? Você já deve ter ouvido falar, essa é uma relação tóxica, é quando os dois estão se dando mal, tá? Vamos ver como é que são essas relações. Então, finalmente chegamos no tema, né, da aula, que é o relações ecológicas, né? Então, pode ser todos esses tipos aqui que a gente vai ver, mas é tudo muito sucio, assim, é bem tranquilo, bem facinho. Então, pode ser essas coisas aqui, ó. Comensalismo, inquilinismo, protocooperação, mutualismo, predação e herbivoria, essa que você já conhece, né? Predação e herbivoria, parasitismo e competição. Tá bom? A gente vai estar vendo, então, essas relações nesta aula, tá? É bom você copiar essa listinha aí no seu caderno também, tá? Dá um pause aí e copia esse troço aí no caderno. Tá, então vamos ver a primeira relação ecológica aí, né, que tá rolando, que é o comensalismo. Comensalismo, relação ecológica bem importante, tá? Que acontece entre espécies diferentes, tá? Ó, espécies diferentes, e na qual uma delas se beneficia e a outra fica igual, também não é prejudicada, nem é beneficiada, nem é prejudicada, tá? Então, o exemplo clássico do comensalismo é o lance do tubarão
e da rêmora, tá? Não sei se você já viu aí nesses filmes, né, de vídeo do Animal Planet e tal, quando aparece tubarão, às vezes aparecem uns peixinhos, né? Geralmente aparecem uns peixinhos meio que grudados nele, tá? Esses peixinhos são as rêmoras, tá? Como é que elas se grudam neles? Tem várias espécies de rêmoras, tá? Mas todas elas têm essa parada aqui, né? Que tipo, é um treco lá, como se fosse uma ventosa, entendeu? Uma coisa que ela meio que consegue grudar na pele do tubarão, tá? E daí, para que ela se gruda ali? Porque daí ela viaja junto com ele, entendeu? Ela pode estar se alimentando de algum parasita que tenha nele, mas geralmente é assim, quando o tubarão come, né, que ele ataca uma presa, ele faz uma bagunça danada, né, voa pedaço por todo lado e tal, e daí as rêmoras aproveitam para comer, entendeu? Elas comem os restos da refeição do tubarão, né, e daí quando ele está se afastando, elas nadam bem rápido para ir atrás dele e se grudar nele, tá? Então assim, elas não gastam energia para nadar, porque elas estão sempre grudadinhas nele, né, e comem os restos da refeição dele. Então essas aí são as rêmoras, né, e a relação que rola aí é o comensalismo, tá? Uma relação. Inquilinismo. Inquilinismo, você lembra tipo de inquilino, né? Quando você aluga uma casa, né? Você aluga alguma coisa, você é o inquilino, certo? Então, o inquilino é alguém que está usando a casa, tá? Então, assim, vamos ver a definição certa, né? Quando uma espécie, né, no caso seria o inquilino, né, se beneficia obtendo abrigo ou suporte no corpo de outra espécie. Isso no corpo de um indivíduo de outra espécie, mas sem prejudicar. Ele não prejudica, mas também não paga aluguel, né? Então, não prejudica, mas também não dá nada de bom, tá? O que seria um exemplo de inquilinismo? Tipo assim, ó, pássaros que fazem ninho em árvores, tá? Olha só, o passarinho, ó, já nasceu dois aqui, né? Dois filhotes aqui. O passarinho fez o ninho dele nessa árvore. Cara, ele tá usando a árvore, certo? Mas ele não tá prejudicando a árvore. Ele só fez o ninho dele ali de boa e a árvore não tem nenhum problema com isso, tá? Então isso aqui é tipo, é inquilinismo. O passarinho, ele é inquilino da árvore, tá? Só para construir o ninho de boa, não paga aluguel, mas também não prejudica a árvore, tá? Outro exemplo, né, clássico de inquilinismo é a orquídea, tá? Tem pessoas que vê a orquídea, já conhece a orquídea, né? Acho que todo mundo conhece. Pessoas que vê a orquídea grudadinha assim na árvore, falam, essa é uma planta parasita, ela tá sugando a árvore. Não tá sugando, tá? A orquídea, ela cresce em cima dos troncos das árvores, mas é só tipo para ela se apoiar mesmo, entendeu? Ela não fica sugando a árvore, ela só tá grudada ali na parte de fora, mas ela não está prejudicando a árvore, tá? E outra planta também que faz isso é a bromélia. Você já deve ter visto essas bromélias aqui em árvores, essas bromélias são super comuns, tá? Nossa, tem milhares de árvores aí na nossa região que tem essa bromélia aqui, né? E nessa época agora elas vão estar florescidas, né? Elas fazem essa flor cor-de-rosa bem forte aqui, né? A gente enxerga de longe. Então a bromélia também, ela apenas gruda no tronco, entendeu? Ela não vai sugar a planta, ela não vai, né, prejudicar a árvore onde ela está. Esse aqui é outro tipo de bromélia também bastante comum aqui na nossa região, tá bom? Então inquilinismo, ele não está prejudicando, tá? Essas plantas que elas crescem em cima de outras, mas que não ficam sugando, elas são chamadas desse nome aqui, ó, epífitas. O que é uma planta epífita? Ela vive em cima da outra planta, só para ela ter um lugarzinho para ela se apoiar, mas ela não suga, ela não é parasita, tá bom? Tá, vamos passar para o próximo. Esse aqui é muito da hora. O protocooperação, né? Protocooperação. Que nome desgraçado, né? Protocooperação. O que vem esse negócio? É uma relação em que há benefício para as duas espécies, tá? As duas espécies envolvidas são beneficiadas, mas elas não são dependentes dessa relação. Entendeu? Então, tipo, você tem duas espécies de animais. Eles estão juntos, vamos se beneficiar aqui, todo mundo vai se dar bem. Tá, mas se de repente eles resolverem se separar,
de boas, entendeu? Eles conseguem viver muito bem um sem o outro, tá? Não tem dependência, eles não são dependentes. Mas se eles estiverem juntos, é melhor para eles porque eles vão se beneficiar. Onde que rola um negócio desse? Tem vários exemplos, mas o exemplo mais da hora é esse aqui, do caranguejo eremita e a anêmona. O que é esse lance de caranguejo eremita? Caranguejo eremita é esse cara aqui, daqui a pouco você vai ver no vídeo, ele é muito legal. Esse caranguejinho aqui, ele faz o seguinte, ele é marinho, né? Todos são animais marinhos, tá? Os animais que estão aqui. Então, assim, ele é chamado de eremita porque ele costuma procurar uma conchinha lá no fundo do oceano, uma concha vazia, entendeu? Que o molusco já morreu, já largou aquela concha ali, ele vai lá e usa essa concha. E ele fica vivendo dentro dessa concha, tá? Para ele se proteger. E onde ele vai arrastando essa concha, tá? Ele não sai dali de dentro, porque assim ele está protegido. Só que ele achou um jeito dele ficar mais protegido ainda do que isso, que é colocando uma anêmona em cima da concha dele. É uma anêmona viva, tá? O que é anêmona? Quem já assistiu aquele filme do Nemo, né, Procurando Nemo, vai se lembrar que o Nemo ele é um peixinho palhaço, ele vivia no meio dos tentáculos dessa coisa aqui. Esses tentáculos são venenosos, né? Esse cara Nemo que é um animal, tá ligado? Não é uma planta, é um animal, tá? E os tentáculos são venenosos. E o Nemo ele conseguia viver aqui porque os peixes palhaço eles são imunes ao veneno da anêmona. Mas os outros não são, entendeu? Então, tipo, é muito da hora você ter uma anêmona pendurada em você onde você vai. Por quê? Porque você vai estar protegido dos inimigos, entendeu? Vem um peixe grande, vai querer comer esse caranguejo aqui, ele vê a anêmona, cara, ele não vai tentar, né? Porque ele sabe que a anêmona é venenosa, tá? Então vamos dar uma olhada no vídeo para você ver. Então, lá vai ele, né? Arrastando a anêmona. Pesadinha ela, né? Só que vale a pena, né? Você ter uma anêmona grudada em você, melhor coisa. Tá, vamos partir para outra relação aqui, que é o mutualismo. Tá? Mutualismo é uma relação clássica, né? Essa relação bem importante. É uma relação ecológica, né, entre espécies diferentes, na qual ambas se beneficiam, mas são dependentes uma da outra. Elas não vivem bem uma sem a outra. Tá? Então veja só, qual que é a diferença, aquele lance do caranguejo lá com a anêmona. Tipo, a anêmona vive muito bem sem o caranguejo, tá? E o caranguejo também se vira bem se ele não tiver a anêmona, tá? Se tiver, é melhor, né? Quando eles estiverem juntos é melhor, né? Porque, tipo, a anêmona, ela vai poder se deslocar, ela vai poder conseguir mais comida, e ela não anda bem sozinha, tá? E o caranguejo, para ele é ótimo, né? Ter a anêmona ali, porque, tipo, ele vai ser mais protegido, mas se não tiver também, de boa, né? Agora, nesse caso do mutualismo, não. O mutualismo, eles precisam um do outro, eles não vivem bem sem o outro. E o exemplo mais clássico de mutualismo é isso aqui, ó. Plantas e animais polinizadores. Isso é muito mega importante, tá? Para você entender. Então, super atenção aqui para você entender o que é esse lance aqui, ó. Polinização. O que é polinização? Vamos entender bem. Assim, todo mundo já olhou flores, né, por dentro, imagino. Você já deve ter percebido que as flores têm esse pozinho amarelo aqui, né? Então, essa flor aqui, essa planta aqui é um hibisco, né? E no hibisco, tipo, eu botei o hibisco aqui porque é muito fácil de você ver o pólen dela, né? Então, assim, aqui eu ampliei, né? Ó, tipo, isso aqui é a ampliação daqui, né? E essa parada amarelinha aqui é o pólen da flor. O pólen, na verdade, é a parte masculina da flor, entendeu? Os gametas masculinos. Ah, onde que tá a parte feminina? A parte feminina tá aqui, ó, entendeu? E o que acontece? Precisa haver fecundação da flor para ela poder dar origem ao fruto. Se a flor não for fecundada, não vai ter fruto, tá? Então, se ocorre, tipo, com flor de maçã, de maracujá, de pêssego, putz, né? De manga, mangueira, feijão, né? Não precisa ser flor, né? De fruto, assim, né? Tipo, feijão, milho. Cara, tudo tem que ser polinizado, tá? E daí, o que acontece? Esse pólen, ele tem que chegar aqui, na parte feminina da flor. E de preferência que não seja o pólen da mesma flor. É melhor que seja um pólen de outra flor,
tá? Da mesma espécie, né? Lógico. Mas assim, que esteja longe. Ah, mas daí como é que vai fazer para esse pólen chegar na outra flor? Olha só. Os insetos podem levar. Não somente insetos, beija-flor também, morcegos, né? Eles levam o pólen. É isso que a gente chama de polinização. Então vamos ver como é que funciona isso. Olha só, a abelha aqui, ó, mega cheia de pólen, né? Quando ela vai na flor, né? O pólen fica tudo grudado nos pelinhos do corpo dela. Ela sai assim, né? Bem louca, né? Coberta de pólen. Como é que funciona isso? Então, assim, eu fiz esse desenho aqui, eu sei que tá feio, mas é só para você poder entender como é que funciona. Então, olha só, você tem aqui flores, né? Isso aqui, tipo, a parte feminina, né? Que tá aqui, que você acabou de ver, né? Aqui que tem que entrar o pólen, entendeu? Aqui tá o pólen da flor, tá? E aqui embaixo, não sei se você consegue enxergar bem aqui, né? Eu fiz uma coisa tipo um azul claro aqui. Aqui tem tipo uma aguinha que se chama néctar, né? Uma coisa líquida e às vezes tem bem pouquinho, entendeu? Tipo uma gota, 2 gotas. É um líquido bem doce, né? E os insetos, o beija-flor adora isso, né? O beija-flor, ele basicamente se alimenta disso, né? Do néctar das flores. Tem morcego, né? Que gosta disso. Borboleta, né? A vespa, a própria abelha. Né? Então a flor faz esse néctar aqui meio que para atrair animais para ela, tá bom? Por que a flor faz isso? Porque ela precisa que alguém leve esse pólen dela aqui para cá. Ó, entendeu? O pólen vai sozinho, precisa que alguém leve. E para alguém levar, ela vai ter que atrair esse alguém, né? Vai ter que atrair inseto, vai ter que atrair o beija-flor, um morcego, alguém que carregue isso, né? Então olha só. Vamos acompanhar as abelhas aqui. Então, as abelhas estão vindo bem de boa, né? Elas foram aqui nessa flor, nessa que elas não foram, tá? Foram nessa. E aí, o que a abelha quer da flor? Ela quer 2 coisas. Ela quer pólen também, porque a abelha usa pólen, tá? Para fazer lá as paradas dela, mel e geleia real, as coisas para comer. O pólen é um negócio que é super nutritivo, tá? Então, a abelha quer pólen também, mas ela também quer o tal do néctar. Né? E daí, para ela conseguir o néctar, ela tem que entrar dentro da flor, basicamente, porque a planta é esperta, a planta esconde o néctar dela lá no fundo da flor. Né? Então, o inseto, né, ou o beija-flor, ou a borboleta, quando vai procurar esse néctar aqui, ele acaba se enchendo de pólen. O pólen gruda no corpo, né, da borboleta, da abelha, na cara do morcego, né, que se enfiar aqui nessa flor vai sair cheio de pólen. E aí o que acontece? O néctar é pouquinho, né, tipo 2, 3 gotas, né, o animal gostou, ele vai querer mais. Aí o que ele vai fazer? Ele vai para outra flor. Indo para outra flor, ele vai levar o pólen, entendeu? Leva o pólen daqui para essa outra flor e é isso que a gente chama de polinização. Tá bom? Então veja só, essa flor aqui, as abelhas ignoraram ela, tá? Então, as abelhas foram nessa e dessa foram para essa e pode ter saído dessa daqui para essa daqui também, entendeu? E essa aqui, não sei porque elas não quiseram essa flor, tá? E aí olha só o que vai acontecer. As flores que foram polinizadas, ai cara, isso aqui é tipo, é só o meu desenho, tá ligado? É só para vocês entenderem, porque ficou muito estranho, né? Um fruto saindo da grama assim. Tá? Desculpa aí, mas é só um esquema para você poder entender, tá? Então pensa que aquelas 2 flores, né, que as abelhas foram nelas, elas foram polinizadas e originaram fruto, tá bom? E essa coitada aqui que os insetos não quiseram, não deu nada, tá bom? Acabou, não deu fruto nenhum porque ela não foi polinizada, tá bom? Olha só, isso aqui é uma flor de maracujá, tá? E não sei se você já viu aquela abelha bem grandona, que a gente fica com medo dela, porque ela é uma abelha, parece um besouro, né? É a abelha mamangava, né? Essa abelha é especializada em fazer polinização de flores de maracujá, tá? Olha ela aqui, ó, cheiona de pólen, né? Isso tudo aqui é abelha, cara, tá? E lugares que não tem essa abelha, tipo, os maracujás florescem, né, daquelas flores gigantes, fala, nossa, vou ter um monte de maracujá. E a flor cai e não dá nada. Você não consegue colher nenhum maracujá. Por quê? Porque faltou abelha, entendeu? Faltou a mamangava. Sem mamangava não tem maracujá. Tá bom? Então, essa é a importância da polinização. Então, esse é um exemplo de mutualismo,
tá? Então, assim, a flor, ela precisa da abelha. E a abelha precisa da flor, né? Para ela poder conseguir alimento, para ela conseguir pólen. Então, é uma relação em que os dois se beneficiam, tá certo? Mutualismo. Tá, vamos ver a próxima. Putz, a próxima você conhece bem, que é a predação, né, e herbivoria. Aquele lance lá da cadeia alimentar, né? Então, predação é onde tem o predador, né? Presa e predador, tipo assim, onça e capivara, né? Então, predador é a onça, capivara é a presa, né? E herbivoria é o animal que come vegetais, certo? Ele devora vegetais, devora plantas, tá? E pode ser um animal aquático também, né? Então, no caso da herbivoria, não é só o animal que come plantas, mas ele pode comer algas também, né? Se for aquático, tá bom? E o parasitismo? Parasitismo é tranquilo, né? Parasitismo é aquela relação que um ser está sugando o outro, né? Ele está prejudicando o outro. Então, ó, parasitismo, entre espécies diferentes, né? Uma das espécies se beneficia e a outra é prejudicada, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui no caso do humano. O humano é o prejudicado, aqui no caso, tá? Quem que é os parasitas do humano? Tem vários, né? Tem centenas de parasitas. Mas aqui, tipo, os mais conhecidos, né? Pulga. Pulga suga o seu sangue, né? Carrapato também suga sangue. Piolho, mosquito da dengue, a mosquita, né? Da dengue suga o seu sangue. A lombriga, né? A lombriga, ela come a sua comida, né? A comida que você digeriu, a comida tá lá dentro do seu intestino e tá se aproveitando das coisas que você comeu. Então, esses seres aqui são os parasitas. E o humano é o hospedeiro, né? Você já deve ter visto essas palavras, né? Parasita e hospedeiro. Então, um ser é prejudicado e o outro se dá bem, tá? Isso é uma relação de parasitismo, tá bom? Olha parasitismo em plantas, olha que louco. Essa planta aqui é uma parasita. Essa é parasita de verdade, esse é o cipó chumbo. Então ela vai crescendo, ela faz duas coisas ruins com a árvore, tá? Esse cipózão aqui. Primeiro, que ele suga a árvore, tá? Ele tem umas raizinhas minúsculas que é tipo umas agulhas, entendeu? Ele fura a árvore e suga a seiva da árvore. E ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, o cipó chumbo ele está crescendo. E quando ele está crescendo, ele vai estrangulando a árvore. Olha que louco, né? Então isso aqui é um super parasita. Ele suga e estrangula, tá? E é uma planta, né? Que louco, né? Então, ó, agora vamos falar da competição. Competição é muito da hora, porque assim, aqui vai rolar tudo, entendeu? Por que os seres vivos competem entre si? Não é só por causa de comida. Bem, é principalmente por causa de comida, né? Mas também por causa de água, né? Por causa de espaço para viver, né? Locais de reprodução, né? Pense animais que são territoriais, né? Que defendem o território deles, né? Eles brigam por causa de parceiros para reprodução, né? Tipo, vários machos lá brigando por uma fêmea, tá? Refúgio, né? Tipo, eles brigam por causa de alguma toca, uma caverna, sei lá, algum lugar para eles se refugiarem, né? E esse lance da competição, ele pode acontecer entre indivíduos da mesma espécie. Tá? Por exemplo, você pensar vários machos lá de algum tipo de passarinho lutando lá por causa de uma fêmea, tá? Então tá na mesma espécie, tá? Ou pode acontecer entre espécies diferentes, tá? Então, tipo, aqui você tem dois lobos brigando, né? Então você tem dois indivíduos da mesma espécie, estão brigando aí por algum motivo. E aqui você tem uma briga aqui entre leões e hienas, né? Estão brigando aí por causa da caça. E aí, nesse caso, são espécies diferentes, tá? E aí, finalmente, a gente chegou aqui nos sociedades, né? Então, são animais que sempre vivem juntos, né? Na mesma espécie, né? Sociedades são formadas por uma mesma espécie. São chamados de animais sociais. Tipo, o homem é um animal social. Tá, o humano, né, os grandes primatas, tipo, né, chimpanzés, gorilas, são animais sociais, né? Por quê? Porque eles se dão melhor vivendo juntos, né? Isso facilita a sobrevivência de todo mundo se estiver junto, né? Mas não somente, né, os primatas, né, o humano, tal, mas insetos, né? Tipo formiga, né? Um formigueiro é o quê? É uma sociedade.
de formigas, né? Tem divisão de trabalho, né? Tipo, tem as formigas que saem para coletar coisas, tem as formigas que cuidam do ninho, tem a formiga que é porteira, formiga soldado, né? Então, tipo, tem divisão de trabalho, né? Dentro de uma colmeia de abelhas também, né? Dentro de um cupinzeiro, tá? Então, são todos animais sociais, tá? Por que isso? Então, qual que é o motivo, né, de viver desse jeito, viver junto? Porque isso facilita a sobrevivência do grupo, beleza? Isso aí, beleza? Tchau.